E depois que o BAP foi até o Ninho do Urubu, cobrou o técnico Felipe Luiz, José Boto e os jogadores, é verdade que os atletas se fecharam e fizeram um pacto pela vitória? Conversei com o jogador e vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Alacian. O jogador está de volta à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de quinta-feira. Falando de quinta-feira, vou trazer toda a programação do Flamengo nesta semana decisiva final da Recopa contra o Lanús. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria falar com você que não é inscrito no canal. Meus amigos e minhas amigas, botão aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui no nosso trabalho, ajuda demais a gente aqui no nosso crescimento. E o mais legal de tudo, quando você se inscreve no canal, você fica por dentro de tudo, de todas as notícias que acontecem no Flamengo. Por isso, não é inscrito, se inscreve, aciona o sino, deixa aí o seu like, começar o vídeo com uma enquete que rolou na tarde de hoje sobre quem o Felipe Luiz deve escalar de 9, de centroavante, na próxima quinta-feira, final da Recopa contra o Lanús. Se você fosse o Felipe Luiz, você colocaria o Pedro na posição ali de 9, colocaria o Bruno Henrique, colocaria o Gonzalo Plata, que são as 3 peças que ele vem usando bastante, Arrascaeta ou Lucas Paquetá, ali fazendo a função de falso 9. Se você fosse o Felipe Luiz, o que você faria nesta posição específica de centroavante? Coloca, por favor, nos comentários. Eu quero saber qual é a sua opinião, quero saber o que você faria se você fosse o treinador. Se quiser justificar também, pode justificar. E o Flamengo soltou a programação para esta semana hoje, agora à tarde. O Flamengo está fazendo o primeiro treino já pensando no Lanús. Amanhã o Flamengo treina novamente. Quarta, o Flamengo treina novamente. Esses 3 dias o treino será na parte da tarde, 3h30 da tarde. Quinta-feira tem o jogo Flamengo e Lanús. Na sexta é folga, sábado treina, domingo treina e na segunda-feira joga o jogo da volta contra o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. Então, só para a gente poder explicar para vocês aqui, jogo decisivo quinta-feira contra o Lanús. O Flamengo vai ter 3 treinos, o de hoje, o de amanhã e o da próxima quarta-feira. Se prepara, se arruma, se ajusta e vai para dentro. A gente já sabe o que a gente precisa fazer. Coisa boa, o Alacian acaba de postar nas redes sociais uma foto treinando e colocou embaixo a legenda de volta, ou seja, o jogador está de volta a estar à disposição do técnico Felipe Luiz. O jogador está aí envolvido numa negociação, na possibilidade de sair do Flamengo para o Red Bull Bragantino, um embrolho danado, vai, não vai, sai, não sai. Estava com dores musculares, ficou fora de alguns jogos e agora está 100% recuperado, está aí voltando e vai estar também à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo da quinta-feira. Flazueiro, e a situação do Jorginho? Então, o Departamento Médico do Flamengo trabalha incansavelmente já há 22 dias, porque no dia 1º o Jorginho teve a lesão na coxa. Então, há 22 dias, o Departamento Médico do Flamengo está trabalhando incansavelmente para poder recuperar o jogador. Dentro do Flamengo, eu estava conversando com uma pessoa agora, dentro do Flamengo, o clima é de otimismo pela volta do Jorginho. Tá todo mundo, pelo menos assim, departamento médico, comissão técnica, toda essa galera ali, fisioterapeuta, preparador físico, tá toda essa galera na expectativa positiva pela volta do Jorginho.
vai depender muito aí das respostas físicas que o jogador vai dar nos treinamentos desta semana. Então o treino de hoje, importante para ele, o treino de amanhã, importante para ele, e o treino de quarta-feira é o treino final que vai dar a última resposta para o técnico Felipe Luiz, se ele tem ou não condição de retornar e de estar à disposição do time. E aí o Felipe Luiz tem que ficar muito atento, porque se ele voltar, vai colocar ele de titular? Eu colocaria ele no segundo tempo. Por quê? Se colocar de titular, ele tá muito tempo sem jogar, jogou só uma partida, 2 partidas esse ano, contra o Vasco e contra o Corinthians. O que eu faria? Não colocaria no primeiro tempo, seguraria ele no primeiro tempo, talvez colocaria até o De La Cruz no primeiro tempo, e aí no segundo tempo eu venho com o Jorginho, minha opinião, tá? Porque se o jogo for pros pênaltis, eu já tenho ali o primeiro Opa, quase que eu engasguei. Eu já tenho ali o primeiro batedor definido. Então, se eu fosse o Felipe Luiz, com respeito ao Jorginho, eu faria isso. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Antes de eu falar sobre essa informação que falaram do pacto, esse bastidor aí da reunião entre Boto, BAP, Felipe Luiz e os jogadores, deixa eu falar sobre a aba Produtos, que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Tá vendo aqui essa bolsinha? Aba Produtos, também na descrição. Agora você pode comprar todos os produtos do Flamengo original aqui no canal, chegando na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E saiu a camisa Fan Shirts, que é o quê? É a camisa do Flamengo original da Adidas, que sai pela metade do preço do Manto 1. A estampa é igual do Manto 1, óbvio que tem algumas diferenças. Por exemplo, o Manto 1 ele é sempre bordado, essa estampa não é bordada. O Manto 1 tem gola polo, esse não tem gola polo, é uma gola parecida com essa aqui, ó, que eu estou usando. Cara, mas é muito bonita a camisa e ela sai menos da metade do preço do Manto 1. Então você quer ter um manto rubro-negro, Adidas, bonitão? Clica aqui na aba Produtos, vai lá, faz a sua compra, porque chega em qualquer lugar do Brasil e é original. Então, quando você compra, você ajuda o Flamengo num produto original, licenciado, a camisa de fã, mais do Manto 1 da Adidas. Beleza? Bom, falar sobre a situação do pacto, porque a informação é que os jogadores, diante da cobrança do BAP, os jogadores chegaram ao entendimento de que realmente o time voltou abaixo, de que realmente o time voltou mal. E aí começa a se especular uma série de coisas, uma crise, uma coisa, outra coisa, uma coisa, outra coisa, um monte de gente falando um monte de coisa, como a gente já sabe como funciona no Flamengo. E aí começou a se falar sobre um pacto. E aí me perguntaram, falaram, é verdade que os jogadores fizeram um pacto entre eles? Um pacto pela vitória, já que o Felipe Luiz falou ontem que a derrota incomodou bastante, que a derrota deixou os jogadores numa situação muito desconfortável. O Arrascaeta falou semana passada que não tem que ficar falando, que tem que ir lá, tem que fazer, que tem que trabalhar, que tem que ganhar. Realmente os jogadores fizeram um pacto pela vitória. Conversei com o jogador agora na parte da tarde, antes do treino, falei com ele, óbvio, por mensagem. Falei assim, vem cá, como é que foi essa situação do BAP? E aí ele me falou assim, olha, cara, o BAP sempre tem reunião com o Felipe e com o Boto. Sempre. Isso aí é cotidiano, é normal. O que aconteceu é que dessa vez jogadores também participaram. E aí eu falei, e aí, depois que ele saiu, realmente aconteceu um pacto? Realmente vocês se reuniram e foi feito um pacto entre os jogadores? Esse pacto visando aí se entregar ao máximo nessa final, se dedicar ao máximo essa semana pela vitória? E daí esse jogador me falou assim, cara, vocês precisam entender uma coisa. Quando ele disse vocês, eu acredito que é vocês, jornalistas, vocês que cobrem o Flamengo, vocês que estão no dia a dia. Qualquer jogador, qualquer atleta de alta performance, ele já tem um pacto. Um pacto com ele mesmo, um pacto com a família dele, um pacto com a profissão, um pacto com o ego dele também. Nenhum jogador, ele disse, quer perder uma final dentro de casa, diante da torcida. Ele falou, eu acredito que o Maracanã vai estar lotado. Como é que a gente vai entrar num jogo desse cabisbaixo? Como é que a gente vai entrar num jogo desse de cabeça baixa? Como é que a gente vai entrar num jogo desse pensando que a gente não pode virar? Aí ele falou, cara,
o que eu posso te falar é isso. Até porque, se fosse um pacto, a ideia é que o pacto ficasse entre os jogadores. Então, o que eu posso te falar, foi o que esse jogador me falou, é que cada jogador, cada atleta de alta performance, ele tem o pacto dele, principalmente com ele mesmo, de não ser derrotado, de não aceitar derrota. E ele falou, e a gente aqui entende que a torcida não gosta de perder. A gente aqui entende que a torcida do Flamengo não aceita pouco. A torcida do Flamengo não aceita perder, não aceita. Então, assim, vou ser honesto para vocês, acredito que sim, os jogadores conversaram, acredito que sim, é minha opinião, tá? Os jogadores, depois que o BAP saiu, eles conversaram, eles ajustaram os pontos que precisam ser ajustados, eles organizaram o que precisam ser organizado, e confio, aí eu tô falando a minha confiança, que o Flamengo vai dar uma resposta em campo quinta-feira. Até porque se eu não confiar, acabou, né, filho? Se eu não acreditar, mano, vai embora, vai viver sua vida lá longe, porque tem que confiar. Quem for ao Maracanã quinta-feira, aí sim cabe nós. Cara, é cantar, é empurrar o time, é jogar o time pra cima. O Flamengo vai precisar da gente. Os jogadores estão abaixo, os jogadores estão com questões físicas, os jogadores estão com a galera, tem uma galera que deu uma relaxada na folga e tá tendo dificuldade para poder voltar. Tudo isso. Teve pouca pré-temporada, não deu para recuperar a tempo. A gente tem um monte de questões. Agora, quem for ao Maracanã quinta-feira, irmão, é cantar os 90 minutos. É empurrar o time os 90 minutos. É colocar o time para cima os 90 minutos. O time vai precisar da gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer e isso cabe a gente. Isso aí tá dentro da nossa alçada. Isso aí é possível a gente fazer, é possível a gente resolver. Então que a gente vá lá e que a gente resolva. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo.